Ora viva, cordiais saudações, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos às notas para este jornal de noite de sexta-feira. Representantes de produtores, gestores de unidades fabris e de instituições bancárias, quadros e assessores do Banco Central e governantes juntaram-se esta sexta-feira para se debruçar sobre os desafios e oportunidades na comercialização e processamento da questão de caju em Moçambique e na província de Nampula em particular. Ora bem, dizemos nós que representantes de produtores, gestores de unidades fabris e de instituições bancárias, quadros e assessores do Banco Central e governantes juntaram-se esta sexta-feira para se debruçarem sobre desafios e oportunidades na comercialização e processamento da questão de caju em Moçambique e na província de Nampula em particular. O governo de Nampula reconhece os vários problemas que impedem o desenvolvimento da cadeia de valores do setor do caju, uma das fontes de divisas no país, derivadas sobretudo da escassez de matéria-prima para a indústria nacional e contrabando da castanha em bruto. No encontro que marcou a terceira fase de debates do 46º Conselho Consultivo do Banco de Moçambique e que juntou vários intervenientes na cadeia de valor da castanha de caju, o governador de Nampula começou por enaltecer o trabalho abnegado a que está a contribuir para a revitalização deste setor. De mais de 200 mil toneladas para apenas atuais 75. Para nós dói e pensamos que vale a pena recuperarmos o nosso lugar que bem merecemos como Nampula, como Moçambique. Assim, estrategicamente a província conta com 6 viveiros públicos de produção de mudas enxertadas em Nassuruma, no distrito de Mekonde, Mahile, no distrito de Angoche, Namitil, no distrito de Mugovolas, Lio Puxalaua, no distrito de Moma, Munapo, no distrito de Namunapo, com uma capacidade de produção anual de 2,2 milhões de mudas de cajueiros. Esta ação do governo visa inverter o cenário que nós estamos a constatar agora de 75 mil toneladas produzidas nesta parcela do nosso país. Segundo Manuel Rodrigues, os níveis de exportação da amêndoa da castanha de caju estão a conhecer uma certa evolução nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos foram exportados 3.089 toneladas em 2018, 5.584 toneladas em 2019, 9.784 toneladas em 2020 e até ao terceiro trimestre do presente ano 2021 registramos a exportação de 4.649 toneladas de produção da castanha de caju na nossa província. Um dado estimulante aos produtores reside no facto de ter-se fixado o preço de referência de castanha de 43 meticais por quilograma, podendo chegar aos 50 meticais por quilograma. Lamentavelmente, disse o governador de Nampula, a falta de matéria-prima continua a retroceder a dinâmica do sistema de processamento. Apenas 7 das 14 unidades fabris de que Nampula dispõe estão a operar e as restantes estão encerradas. Uma insuficiência da matéria-prima originada em parte pelo contrabando da produção local, abrindo espaço para a perda de emprego dos nossos concidadãos e a perda de divisas. Por isso, queremos saudar ao Banco de Moçambique pela sábia escolha deste tema candente e oportuno para a nossa província, para além de ter sido uma oportunidade para capacitar financeiramente
aos nossos agentes econômicos. Para além de ser a maior produtora de castanha de caju, a província de Nampula dispõe de grande parte das fábricas de processamento daquela cultura de rendimento. Este é o jornal da RAC TV. Representantes de produtores, gestores da unidades fabris e de instituições bancárias, quadros e gestores do Banco Central e governantes juntaram-se esta sexta-feira para se debruçarem sobre os desafios e oportunidades da comercialização e processamento da castanha de caju em Moçambique e na província de Nampula em particular. O governador do Banco de Moçambique orientou o encontro e referiu sobre os vários problemas que impedem o desenvolvimento deste ramo de atividades. Apraz-nos constatar que, em resultado das reformas que têm sido empreendidas neste setor, a produção da castanha do caju tem vindo a aumentar. Entretanto, como foi dito anteriormente, o processamento da castanha de caju tem vindo a reduzir, justificado em parte pelo limitado acesso à matéria-prima pela indústria. A título de exemplo, a produção local média dos últimos 5 anos situou-se em cerca de 140 mil toneladas. Porém, a castanha adquirida pela indústria situou-se em apenas 49 mil toneladas no mesmo período. Conforme foi anunciado, a debilidade do sistema de comercialização propicia contrabando e o acesso à matéria-prima. Em Moçambique, cerca de 35% da castanha bruta circula no mercado informal. Estes fatos sugerem que o problema de acesso à matéria-prima pela indústria decorre principalmente das fragilidades no sistema de comercialização, que é agudizado pelo limitado acesso ao financiamento bancário. Na tentativa de identificar os problemas, o Banco de Moçambique realizou um estudo e os resultados foram partilhados neste encontro. O primeiro é o fato da licença de comercialização ser genérica. Na prática, qualquer operador licenciado para comercializar outros produtos, ele pode simplesmente adquirir a castanha, o que faz com que o setor predomine muito a informalidade no processo de comercialização. O outro fator associado, portanto, que contribui para o contrabando é a fragilidade, portanto, na fiscalização e também a fraca coordenação interinstitucional. Isto faz com que haja compras antes do lançamento da campanha de comercialização, por exemplo. Faz com que, apesar da lei instituir que apenas a exportação deve ser efetuada depois de ter sido satisfeita a indústria, isso na prática não está a acontecer. A conjugação desses fatores leva a que tenhamos então, portanto, comerciantes clandestinos no setor. Estes, por sua vez, distorcem os preços, na prática distorcem todas as regras no mercado. Resulta daí que o produtor tem menor incentivo para vender a sua castanha ao processador. O processador não tem capacidade para concorrer com o preço praticado pelos clandestinos, até porque a estrutura de custos do processador é mais pesada que a estrutura de custos do clandestino, que não tem nenhuma estrutura de custos, por assim dizer, e apenas castanha de baixa qualidade que fica disponível para a indústria. Portanto, este é o principal problema que nós encontramos que limita o acesso à matéria-prima pela indústria. De acordo com o mesmo estudo, o sistema de processamento enfrenta enormes desafios. É que o canal habitual de concessão de crédito, que é a banca comercial, caracteriza o setor como sendo de elevado risco. E por que a banca caracteriza o setor como sendo de elevado risco? Porque a banca está ciente dos problemas na comercialização. Portanto, a debilidade no processo de comercialização é bem entendida pela banca. Também temos o fato de que a castanha disponível para a indústria é de baixa qualidade. Portanto, o setor bancário sabe disso e torna isso uma fonte de exposição ao risco. Como solução, o banco propõe que se aposte no leilão em processos de comercialização da castanha
e a limitação do sistema de atribuição das respectivas licenças. Os intervenientes na cadeia de valor do caju defendem o envolvimento das certas instituições públicas com enfoque para a Bolsa de Valores de Moçambique, do APEX, incluindo as universidades na procura de soluções dos problemas que impedem o desenvolvimento do setor. Vamos lá encontrar solução para este problema, em que não é possível, como país, que toleremos que 80 mil toneladas de castanha de caju estejam no circuito clandestino. Não é possível. Isto quer dizer que existem medidas estruturais que precisam de ser tomadas e este instrumento é um ponto de partida. Então, vamos levar este trabalho aos outros atores, em particular às instituições do Estado. Creio que existe um instituto para que não se pense que a vida no campo não é apenas sustento. O sustento é importante, mas existe este elemento, este segmento que se chama castanha de caju, que é uma coisa importante para a renda das famílias. O que é que precisamos de fazer agindo juntos? O Dr. Comicha acrescentou, dizendo, olha, a academia aqui em Nampula. Sr. Governador, aqui em Nampula temos a Universidade Católica, Universidade Pedagógica, creio que existirão outros estabelecimentos de ensino que podem ser convidados a continuar e aprofundar esta análise para procurarmos soluções de para onde é que nós queremos caminhar para resolver este problema. Apesar do estudo não ter focado muito a questão da produção, o Dr. Comicha referiu-se aqui à questão da investigação, às universidades. Isto é muito importante para nós podermos atingir também os níveis de outros países que estão a apostar, Vietnã, a Índia, o Brasil, muito na investigação e também na extensão, incluindo nas questões fitossanitárias, que nós sabemos que já houve alguns problemas, inclusivamente no país, ligados já a questões fitossanitárias. Senhor Governador, no domínio institucional, eu vi que há uma abordagem que fazem, que é muito boa. Eu queria sublinhar aquilo que o estudo já refere. É preciso trabalhar muito com as organizações de produtores, de comerciantes e de processadores. O Estado tem o seu papel, mas os atores-chave no processo não é o Estado. São os produtores, são os comercializadores, são os industriais, os agroprocessadores. Então, é preciso que o Estado possa induzir o fortalecimento dessas instituições. Aqui no processo de que como encontrar, não só para este setor, para um setor de todo, as facilidades em função à realidade da dificuldade das exportações, dificuldades marítimas, que, infelizmente, trazem custos desnecessários à economia atual no processo. Em situação normal, nós vendíamos, fim de 60, 90 dias tínhamos dinheiro. Hoje, infelizmente, chega de estar quase o dobro do período. Passa quase por 6 meses. Portanto, deixo um apelo e eu acho que há uma coisa que nós devemos refletir. Quando fomos independentes, éramos 8 milhões de habitantes. Hoje, com 30 milhões de habitantes, infelizmente tivemos desfavores, mas já estamos dentro de um favor, os 30 milhões. Se cada um pensasse no cajueiro, o que é que seria da nossa situação? Em termos de resgatar algo que pudesse não estar número 1, número 2, mas pelo menos no 5º produtor do mundo. No processamento de caju, tínhamos atingido o nível de primeiro processador em África. Infelizmente, há países que estão a fazer um campeonato de procurar processar nos próximos tempos 300 mil toneladas de castanha. Portanto, mais uma vez, poderemos ter ausência de mérito que muito merecemos. Então, esse esforço
do governo, esforço empresarial, esforço financeiro, juntos, apelo a todos para, sem olhar, e aquilo que foi dito, temos que encontrar soluções em comum, temos que, com alguma planificação, vermos essa realidade. A secretária-geral da Organização da Juventude Moçambicana anunciou oficialmente esta sexta-feira, em Nampula, o adiamento da realização do segundo congresso daquela agremiação, que estava agendado para 27 e 29 de novembro deste ano. Devido à pandemia da Covid-19, o evento foi remarcado para março de 2022. De acordo com a secretária-geral da OJM, o adiamento resulta da decisão tomada na sexta sessão ordinária do Comitê Central da Organização no quadro da prevenção das medidas da Covid-19. O que ditou o adiamento foi a situação da pandemia. Nós tínhamos um decreto que não permitia que reunisse mais que 100 pessoas. E pela experiência, os números de congressos são muito grandes. O último congresso nós tivemos cerca de 150, de 1.500 delegados. E na situação da pandemia e nos números que éramos permitidos, não era possível realizarmos o congresso. Ditou também o fato de não conseguirmos realizar as nossas sessões dos órgãos de base, como a sessão do Comitê Central, que era a sessão que aprova os documentos que vão orientar o processo eleitoral ao nível da base. E por isso não tivemos as reuniões de base para a eleição dos novos órgãos. E desta última sessão em que aprovamos os documentos, a diretiva para eleições internas e o código de conduta, iniciamos esta semana o processo de eleições internas em todo o país, que vão, todas elas, desencadear o nosso segundo congresso. Em Chiatalapa, as condições estão criadas para a realização do maior evento juvenil no país, a avaliar pelo apoio material e financeiro disponibilizado pelos quadros da Frelimo e seus parceiros. Voltando ao Congresso, o que já foi feito até agora é garantir para que os documentos orientadores estejam prontos. Definimos o local e as datas para o Congresso e já temos até agora todas as condições logísticas para o nosso Congresso. A secretária-geral da OJM diz que o Congresso, remarcado para março de 2022, será caracterizado por debates construtivos que contribuam para o reforço da união e coesão para a mudança da situação econômica e social dos jovens. Ao nível do governo, nós estamos a ver jovens a serem confiados, a serem nomeados para cargos de tomada de decisão. Ao nível dos órgãos do partido, nós temos jovens também a fazerem parte dos órgãos. Se reparar, nós temos aqui na cidade de Nampula um jovem como primeiro secretário, temos na cidade de Maputo um jovem como primeiro secretário e temos vários jovens também a participarem dos processos de tomada de decisão. Temos, aliás, o nosso secretário de Estado aqui na província de Nampula, que foi secretário-geral da OJM. Então, o nosso papel como OJM, porque estamos no partido no poder, é continuarmos a defender para que a juventude tenha lugares nos processos de tomada de decisões e para a OJM continuar a fazer esta ponte para com outros jovens, para que continuemos a contribuir para que o nosso país desenvolva. Talapa recordou aos jovens sobre a necessidade do seu envolvimento para o sucesso da atividade. Termina assim o Jornal da Noite. Graças pela audiência dispensada. A continuação de uma excelente noite da sexta-feira na companhia da Hack TV, a tela da verdade. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima. Inshallah. Fique bem.